Oi, gente! É segunda-feira, 14 de abril de 2025. Que privilégio o nosso encontro marcado juntos aqui pelo canal do Aprova está no ar. É o lugar e o tempo em que a gente privilegia a campanha que tem feito aí desde o começo do ano para ter tempo de tela produtivo, né, gente? E olha, não só individualmente, mas que a gente possa fazer isso de maneira coletiva, passar para frente, conversar com outras pessoas sobre as reflexões que nós fazemos com uma curadoria aqui, com efeito da expressão que pode parecer pleonasmo, uma curadoria cuidadosa, né? Que de fato se preocupa em trazer reflexões que façam sentido para o nosso dia a dia, para as nossas conversas e também para entendimentos necessários em processos seletivos, concursos vestibulares, o que de quebra ou por extensão, claro, pode ser o seu interesse. Mas ainda, como a gente sempre fala em um processo democrático de construção de conhecimento aqui, de repente você diz, nossa, Cleusa, essa semana é semana mais curta, tem feriado para quem terá feriado na sexta-feira, então corre por aqui, não vou conseguir acessar e ver a abordagem já no começo da semana ou vai ficar para o feriado. Tranquilo também. Por quê? Porque, como eu sempre digo, a ideia é trazer reflexões completas e atemporais. Você consegue se entender nessa dinâmica a qualquer tempo que você acesse. Então, quero te dizer, se não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso já, porque o pão quentinho, o pão fresquinho aqui é sempre presente, viu? E olha só, por falar nisso, gente, nesta semana nós vamos tratar aí de coisas que estão em voga e que podem parecer desconexas, mas como eu sempre digo por aqui, a gente faz um intertexto, olha, singular, delicado, cuidadoso, para que você possa ter, de fato, peculiaridade, particularidade nessas abordagens, né? Então, tem aí desextinção de espécie. Será que é possível utilizar esse neologismo? O que isso tem a ver com uma expressão que os latinos usavam chamada verba secuntur res? Vamos conversar a respeito. Vamos conversar a respeito também, gente, da criação em testes das tais contas adolescentes para redes sociais. Também vamos juntos refletir um pouquinho, buscar essas referências relacionadas ao passado, mas que sempre os clássicos nos ajudam a entender, tem a ver com 100 anos do Grande Gatsby e também sobre um clássico que já nasce assim categorizado, que é o conjunto de episódios já disponíveis da nova série chamada O Estúdio. Vamos juntos? Olha só. Vou começar já conversando contigo sobre essa notícia que gerou muita repercussão entre especialistas, inclusive em relação à bioética. A ideia da desextinção dessa espécie chamada lobo terrível. E aí muita gente olha as fotos, as imagens divulgadas, né? E diz, nossa, mas é um terrível fofo, porque os filhotinhos são lindinhos. Muito bem, vamos conversar a respeito de tudo isso e ter algumas ideias, gente, que podem nos ajudar a ampliar o entendimento, né, para além da notícia. Semana passada mesmo, por aqui eu conversei contigo sobre a clonagem de uma araucária que tinha mais de 700 anos e como as tecnologias podem nos ajudar a não só melhorar essas questões, como a impedir algumas extinções ou dar condições para que algumas espécies nativas permaneçam. No entanto, essa ideia de desextinguir uma espécie, pessoal, e é um neologismo, é uma palavra nova, por isso tem aparecido aí nos órgãos de imprensa, quando escrita, entre aspas, porque é uma palavra nova, né, em que se acrescenta o prefixo des ao vocábulo extinção. E eu trouxe para você a ideia de fazer referência a uma frase que os latinos usavam, chamada verba secuntur res, que quer dizer as palavras seguem as coisas. Quando a gente fala muito de estrangeirismo ou neologismo também, a gente pode fazer essa referência, viu, pessoal? Que as palavras não têm necessariamente fronteiras, elas não respeitam as fronteiras físicas que nós temos, mas também elas podem ser pensadas ou criadas, né, a partir de determinadas situações.
E essa ideia da desextinção parece justamente uma sistemática dessa grandeza de palavras que seguem as coisas. Quer dizer, é uma palavra nova criada para nomear justamente um ato novo, diferente. Agora olha só, o que tem de novo aí e o que tem de bravata, vamos dizer assim, né? Os especialistas vêm dizer, pessoal, que não se pode falar em desextinção por dois grandes motivos. O primeiro deles é que isso pode levar a uma ideia super equivocada de que tudo bem a gente extinguir espécies, porque daqui a pouco vem ali e faz de novo, né? Diz, olha, isso é um problema. Outro caso é que a gente não pode destruir habitats de espécies. Você já deve ter ouvido falar, se não ouviu, procure saber mais a respeito, que as abelhas são a grande motriz, vamos dizer assim, né, gente, da vida na Terra. E diz, olha, se as abelhas passarem por processo de extinção, a gente certamente não tem sobrevida maior. Então, é um problema quando a gente fala assim, parece que é só estalar o dedo e fazer a espécie de novo, porque não é desse jeito, tá? Faço o comparativo dessa espécie com as abelhas para a gente ter essa noção também e esse argumento muito poderoso de que nós dependemos intensamente e de uma maneira muito, muito forte das abelhas, por exemplo. Agora, olha só, diz por que não se pode, então, além disso, falar de desextinção? Diz porque o que se recriou dessa espécie que está extinta há mais de 10 mil anos, diz, o que se recriou foram filhotes, diz, mas que não tem a contingência, o habitat e todas as outras questões que envolviam a existência desses bichos na época, desses animaizinhos à época, né? Eu tô falando animaizinhos porque na foto eles são super fofos, mas eles são muito ferozes na sua existência original. E aí, pessoal, diz de onde veio essa ideia, né? As notícias acreditam isso ao sucesso que esses lobos tiveram no seriado Game of Thrones. E diz, inclusive, esses dois filhotinhos que estão nas fotos de divulgação têm sido batizados de Rômulo e Remo, fazendo essa menção ao mito da criação da Itália, da origem da Itália, né? Claro, gente, as questões bioéticas aí são muito razoáveis de se colocar e muitos especialistas têm trazido isso à tona. Não dá para a gente falar desse jeito de desextinção justamente por conta desses dois aspectos. Não dá para brincar com isso, porque a criação do habitat não está garantida, e também não dá para brincar com isso no sentido de trazer uma informação equivocada, de que, olha, tudo bem extinguir espécie porque a gente pode trazê-las de volta. Não é assim que funciona. Tô deixando o link para você, como sempre faço, né? Para que essa discussão não se estanque apenas na nossa conversa aqui, que ela seja só um ponto de partida. Vamos falar das tais contas adolescentes, gente, de redes sociais? Pois é, olha só. Já em setembro do ano passado, essas informações começaram a ser divulgadas. A ideia era que em janeiro deste ano estivessem no ar essas contas. Agora tem uma prerrogativa de serem implantadas nos Estados Unidos, Austrália e Canadá. Já estão em uso a partir deste mês e devem ser estendidas para os outros países que utilizam essas redes sociais ou em que crianças, adolescentes e adultos, né, fazem uso dessas redes. Bem, qual é a ideia, pessoal, inicial, de imediato, né? É que adolescentes de 14, 16 anos que usam essas contas só possam fazer lives, por exemplo, com autorização dos pais. E aí, também eu estou deixando o link porque tem todo um caminho para deixar a configuração para que isso aconteça. Pessoal querido, o que isso nos leva a pensar um pouquinho mais ainda a respeito? É dizer assim, se não houvesse problema, certamente não estariam criando soluções, né? Ou não haveria a criação, o pensamento de tentar dar essa corresponsabilidade de maneira mais efetiva para os pais irresponsáveis. E quando a gente fala em pais irresponsáveis, que são por essas contas e pela educação dessas pessoas, né, dessas novas gerações,
a gente coloca em questão aí todos os adultos que estão à volta de crianças e adolescentes neste tempo, em que todos desfrutamos de muitos envolvimentos e novidades tecnológicas, mas que temos de ter esse cuidado. No Brasil, o que nós temos de publicação recente, pessoal, é um guia que privilegia principalmente o cuidado com saúde mental de crianças e adolescentes por conta de uso de redes sociais e tempo de tela. Eu estou deixando para você aí o PDF desse guia, justamente porque ele demanda, pessoal, um pouco mais de cuidado, paciência, senso de responsabilidade e que a gente não tenha preguiça de repetir o que não pode, o que não deve, o que não é humano, né? A ideia de olhar para o outro como alguém que também pode se ferir. Então essa ideia empática deve ser e pode sim ser ensinada com a sistemática repetição de ideias, informações e ensinamentos. E a gente precisa ter essa paciência e exercitá-la. Bem, disse que ia conversar um pouquinho sobre os 100 anos do Grande Gatsby. E, gente, dia 10 de abril, completaram-se 100 anos da publicação inicial desse livro, que faz uma crítica contumaz à ideia de American of Life, ou a ideia do sonho americano, de que tudo que você quer, você pode conquistar por meio do esforço. Estou sendo resumitiva aqui, mas a narrativa do livro, gente, é exemplar, é daqueles livros que a gente se sente assim, participando, entendendo de maneira muito agradável o jeito como se conta a história. Ele virou filme em 2013, então também está disponível como filme, e é uma grande narrativa clássica sobre essas ideias do entre-guerras, né, na cultura norte-americana. E também depois vem uma questão muito forte que aconteceu bastante no século XIX, início do século XX, de ficar em questão depois se quem havia escrito o livro era o autor ou era a esposa do autor. E nesse caso, Fitzgerald foi bastante contestado porque pode ser que a sua esposa é que tenha escrito o livro. Então veja que há alguns embrólios, alguns meandros aí dessa ideia de cultura como representatividade ou como escrita, que também vem após uma história tão emblemática como essa. Então, sugestão de leitura, gente, estou deixando o link para você, O Grande Gatsby. Também tem que eu disse que é o clássico, que já surge clássico, né? O Estúdio é o nome, gente, da produção, e uma das pequenas definições que eu vi a respeito e que me agradou muito, diz que é assim, ó, é uma fábula que de quando em quando Hollywood produz para se auto-homenagear. Pois é, essa ideia da auto-homenagem, claro, aí vai fazer referências intertextuais muito interessantes a autores, a atores, a cenas emblemáticas, gente, do cinema, a diretores. Então, olha, dos 3 episódios que estavam disponíveis, me pareceu que vale a pena a gente fazer, de fato, essa releitura, essa ideia do universo das artes. Principalmente porque ela expande nossa possibilidade de entendimento das coisas, do mundo e das pessoas à nossa volta. E por falar nisso, gente, ainda voltando à história, ao clássico do Grande Gatsby, também tem uma frase muito emblemática, das tantas dentro do livro, que diz assim: a vida é vista com muito mais sucesso de uma única janela. Quer dizer, quando a gente fica na bolha, ou quando a gente quer olhar sob apenas um ponto de vista, a gente perde muito, mas a gente meio que se protege para dizer assim, do ponto de vista do outro não me interessa. Isso é muito perigoso, porque pode nos tornar muito cruéis, muito blasés, muito banalizadores, por exemplo, da dor alheia, da experiência alheia, e do contato coletivo que precisamos para nos nutrir e para seguir bem como espécie. Um grande abraço a você, uma excelente semana curta para quem é de semana curta, semana longa para quem é de semana longa. Nos vemos por aqui na próxima segunda-feira, depois da Páscoa. Tchau, tchau!